Olá! Então, completando essa série de vídeos em que eu estou trazendo para vocês um pouco sobre nutrição vegetariana na gestação, trazendo um pouco da minha experiência aqui com o meu barrigão. Bom, gente, eu falei para vocês que eu iria abrir como estavam os meus exames para vocês e trazer um pouco de suplementação. Eu acompanho bastante gestantes no consultório, gestantes vegetarianas e veganas, e digo para vocês com toda a seriedade que é muito tranquilo a gente ter uma gestação, então, com esse estilo de vida, com uma alimentação baseada em vegetais, né, de forma muito segura e saudável. Inclusive ajudando na prevenção, por exemplo, do desenvolvimento de um diabetes gestacional, de uma hipertensão na gestação, né, de uma pré-eclâmpsia, por exemplo, além de probleminhas até mais tranquilos, mas como eu comentei no vídeo anterior sobre enjoo, náusea na gestação, que podem levar até uma perda de peso indesejada, né? Para quem já inicia a gestação com peso adequado, né? Nunca é interessante não estar conseguindo se alimentar. Sobre isso eu já comentei no vídeo anterior. Mas olha só, na gestação vegetariana e vegana a gente precisa fazer alguma suplementação diferente? Mais ou menos, tá, gente? Na verdade, a gente deve tratar da mesma forma, tá? Então, uma gestação vegetariana, em termos de exames e suplementação, ela é extremamente igual a uma outra gestação de uma pessoa, de uma mulher onívora, tá? O que a gente deve prestar mais atenção na vegetariana é em relação à vitamina B12, tá? Porque a B12, ela se dá nos alimentos de origem animal, e pode ser que a gestante já inicie uma gestação com níveis de B12 baixos, o que não é o ideal, tá? Não é o ideal nem para vegetarianos e nem para não vegetarianos. A função da B12 é a mesma, certo? E ela ajuda sim a prevenir defeitos no tubo neural, ela é super importante para toda a formação neurológica do bebê também, tá? Então o ideal é que todas as mulheres que pretendem engravidar cuidem tanto do ácido fólico quanto da vitamina B12, certo? Então fica a dica, já pensar não só em suplementação de ácido fólico antes de engravidar, principalmente para quem está a longo período tentando engravidar, certo? O ácido fólico, geralmente as gestantes e mulheres tentantes, né, vegetarianas têm níveis super bons, porque o ácido fólico está nas verduras, nos folhosos, nas leguminosas, e a gente consome bastante desses alimentos quando a gente tem uma alimentação saudável, certo? Então acabaria que a nossa preocupação principal deveria ser até a B12, para quem tem uma alimentação baseada em vegetais, certo? Já atendi também muitas gestantes não vegetarianas com B12 baixa, então isso não é uma questão exclusiva de mulheres vegetarianas, ok? Bom, quando se tem uma gestação planejada, a ideia é já começar a gestação com níveis de B12 ótimos, certo? Então, por exemplo, eu iniciei a minha gestação com a minha B12 acima de 700, tá? Em torno de 700, 750, agora eu não me lembro exatamente. Isso é um nível de B12 excelente, tá? Acima de 500, mais próximo do limite superior, tá? É natural na gestação que os nossos exames eles diminuam, é difícil eles aumentarem durante a gestação, não só de B12, de tudo, mesmo a gente fazendo suplementação, a não ser que a gente esteja com deficiência, aí a gente precisa aumentar e corrigir, tá? Mas o consumo dos nutrientes ele é muito grande na gestação, por conta do bebê, tá? Então, atualmente, que eu já estou no 8º mês de gestação, no meu último exame mais recente, a minha B12 baixou um pouco, mas ela tá 600, ela tá excelente, tá? E mantendo uma suplementação, que aí a dose varia de pessoa para pessoa. Para mim, como eu já sei, a minha dose é em torno de 500 a 1000 microgramas por dia. Dificilmente eu baixo disso, porque senão a minha B12 tende a baixar, tá? Só para vocês terem uma noção. Em relação a hemograma, hematócrito, consegui manter os níveis muito bons até aqui, tá? Inclusive, no meu último exame, que seria esperado nesse período da gestação, um hematócrito mais baixo, próximo realmente do mínimo, o meu hematócrito está dando entre 38 e 40 nos meus últimos exames, o que é excelente, tá? Então isso mostra que tanto níveis de ferro quanto de B12, de ácido fólico,
estão muito bons, tá? Existem outros marcadores, mas eu estou aqui falando uma geral para vocês. Exame de cálcio, ok. Magnésio, ok. Proteínas totais e frações, ok. Porque vocês sabem que isso é muito mais um tabu, um mito dentro da saúde do que outra coisa, tá? E em relação ao zinco, que a gente considera um nutriente-chave, que a gente realmente deve prestar atenção, né? Na alimentação vegetariana, e geralmente baixa bastante na gestação também. No meu último exame, meu zinco foi lá em cima, então ele até aumentou na gestação, ele está em 100, tá? Pensando então que as fontes o valor de referência vai geralmente de 60 a 120 ou 70 a 120, tá? E o meu exame deu 100, só para vocês terem uma noção, tá realmente muito bom, fiquei super feliz com esse resultado, tá? Então, gente, isso é fruto de, claro, organizar uma alimentação de forma tranquila. Eu também trabalho, tenho uma vida corrida, geralmente levo até a marmita para almoçar ou tento almoçar em casa para saber realmente como é preparada a minha alimentação, tá? Então, bastante salada, higienizada em casa da forma correta, verdes escuros, cereais integrais, as leguminosas diariamente ou até 2 vezes ao dia, sempre associada com vitamina C, que ajuda a aumentar a absorção do ferro, tá? E é importante também pensar, claro, no equilíbrio das frutas, as oleaginosas dos lanches, mas não é complicado. Então, ter uma alimentação saudável é a base para mostrar então esse resultado desses exames para vocês. Eu uso suplementação? Uso sim, tá? E é difícil na gestação a gente não utilizar, independente se é vegetariana ou não. Então eu utilizo a suplementação de vitamina B12 na forma de metilcobalamina, né? Eu prefiro sublingual, pode ser gotas, pode ser pastilhas. A dose ela é individual, gente, aqui não é para se basear em dose, né? Eu tô fazendo um relato da minha experiência, mas também já agregando com a minha formação, né? E, enfim, como nutricionista funcional, né? Então, por isso que eu tô explicando um pouco para vocês, mas isso não é uma aula e muito menos a gente não deve fazer automedicação, especialmente na gestação. Então, isso é fundamental que seja feito, orientado e acompanhado por um profissional de preferência nutricionista que esteja realmente fazendo o acompanhamento da sua gestação, certo? Então, além da vitamina B12, eu utilizo um complexo que vai vitaminas e minerais em doses que não são altas, né? Então, isso não iria suprir as minhas necessidades ou do bebê. Realmente, eu sempre reforço que o mais importante é cuidar da alimentação. Mais uma suplementação, de preferência mais natural, ela pode ajudar sim a evitar com que esses níveis caiam muito rápido, tá? Durante a gestação. Eu optei por utilizar esse suplemento aqui que eu trouxe, como eu iniciei a gestação nos Estados Unidos, eu trouxe de lá e continuo tomando, que é o Pré-Natal Multi da Garden of Life. A Garden of Life é uma marca que tem muitos produtos veganos, né? E ela é a base de ingredientes naturais mesmo, então a base de verduras, de frutas, de extratos de plantas para conseguir fazer esse suplemento. Então é bem interessante. E é importante então reforçar a questão do ômega 3, tá? O ômega 3 é um nutriente que, para quem não consome peixes, por exemplo, ou algas, que realmente algas são as fontes diretas, né, de ômega 3, devem ficar atentos a isso. E o ômega 3 ele é uma gordura essencial, ou seja, a gente não produz, então a gente precisa ingerir de alguma forma. E tem vários estudos mostrando os benefícios da suplementação ou do consumo de ômega 3 na gestação, especialmente no desenvolvimento neurológico do bebê, tá? Então a minha opção foi utilizar também o suplemento da Garden of Life, que é o próprio DHA, que já é a forma ativa do ômega 3, né? É esse aqui, importado. A gente tem uma certa dificuldade de encontrar esses produtos no Brasil, né, infelizmente. E em relação a opções, né, que seriam nacionais, vamos dizer assim, é bem importante então que você tenha uma alimentação mais orientada em relação a fontes de ômega 3, tá? Então, a gente pode, por exemplo, optar pelo óleo de nozes, em torno de 1 a 2 colheres de sopa ao dia, ou até aumentar o consumo de nozes, em torno de 10 a 12 nozes por dia, porque realmente das oleaginosas a que tem uma concentração maior.
A chia e a linhaça poderia ser utilizada na forma de óleo na gestação, mas existem controvérsias a seu respeito. Então a gente até evita o consumo na forma de farinha de chia e farinha de linhaça na gestação, porque existem alguns riscos associados. Então o ômega 3 realmente é um nutriente que a gente deve ficar mais atento e que muitas vezes a gente acaba ficando um pouco mais refém do suplemento. E ainda também tem a famosa vitamina D, né, gente? Que aí vale sempre reforçar a questão do sol. Então tomar sol é a melhor forma de garantir os níveis ótimos de vitamina D, que também é fundamental para a saúde do bebê. Também seria indicado procurar uma suplementação, então, que possa ser vegana para você poder utilizar durante a gestação toda. Geralmente existe essa indicação, mas como eu falei desde o princípio, isso vai depender de cada um e é preciso que seja orientado por um profissional. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês e de novo deixo a mensagem para quem é mamãe, para quem é vegetariana e é vegana e está planejando uma gestação ou quem está gestante como eu, não desiste da sua opção. De jeito nenhum, ter uma gestação vegana e vegetariana é uma forma de mostrar o seu amor aos animais, ao planeta e também a você e ao seu bebê. Tô contigo nessa. Até mais!